Vamos começar essa semana falando sobre infecção urinária e cistite. Deixa eu ver se eu acendo uma luzinha aqui. Ficou melhor. Bom, enquanto o Instagram tá avisando que eu tô entrando, sempre lembro que os nossos bate-papos ao vivo acontecem de segunda a sexta, sempre ao 12:30, horário de Brasília. Deixa eu ver uma coisa aqui, fixar comentário. Aí, para todo mundo saber, porque eu escrevo ali em cima, mas às vezes vocês ficam com dúvidas sobre qual é o tema. E às sextas-feiras, eu não falo sobre um tema. Eu venho aqui só para tirar as dúvidas de vocês. E costumam ser dúvidas que provam o quanto a gente tá enredada num sistema que sempre acha que o outro tem que saber tudo sobre o corpo da gente. Inclusive adivinhar o diagnóstico sem a gente ter ido no médico, né? Boa tarde para todo mundo que tá entrando e não almoçou, já almoçou. E para quem tá entrando e não almoçou, bom dia. Bom, vamos lá. Trato urinário não é necessariamente questão ginecológica, né? Essa psicossomática não é focada na psicossomática ginecológica. O que eu trabalho aqui na ginecologia emocional é basicamente raízes emocionais, questões ancestrais, integrando a medicina convencional e a ciência, junto com esse olhar integrativo, e posso dizer até metafísico, né, da saúde. Então, eu vou falar hoje sobre trato urinário porque está ali muito perto. E porque em nós mulheres, está muito próximo, nós mulheres, nesses anos todos, não teve como eu excluir o trato urinário dos estudos de caso, né? Até porque, investigando isso a fundo, tem uma psicossomática aí muito ligada ao feminino, o trato urinário, né? Então, a gente sabe que hoje existe a infecção urinária e a cistite. Qual é a diferença das duas? O local da bexiga onde isso acontece, tá? Então, a cistite é numa parte da bexiga que começa essa inflamação e a infecção urinária é em outra parte da bexiga. Gente, eu tô com uma gripe horrorosa que começou no sábado de manhã, eu fiquei de cama. Então, assim, eu tô tossindo, já vou pedir desculpas. Eu tô fanha e eu tô cansada, sabe? Respirando assim, tá tudo meio inflamado aqui, eu tive infecção de garganta. Então me perdoem, mas eu vou passar o recado aqui, que é importante. E vou terminar mais cedo do que eu costumo terminar, por conta disso. Quando eu comecei a ouvir as mulheres e vieram esses problemas ligados à infecção urinária, cistite e tudo mais, e elas começavam a contar as histórias das vidas delas, né? O que elas tinham passado, porque eu fazia a seguinte pergunta na época que eu fazia esses estudos de caso, né? Várias perguntas, mas uma delas era: o que você tinha acabado de viver emocionalmente que tem a ver com o fato de você estar num corpo de mulher, né? E que você acredita que possa ter sido um start. E todas nós sabemos. Só que a gente acha, foi por causa disso, então. Não é bem isso. É o que o fato acarretou em você emocionalmente, que muitas vezes está no nosso inconsciente, né? Porque se não fosse assim, todas nós saberíamos o porquê de cada coisa no nosso corpo. Estou com uma gripe, minha imunidade baixou por causa disso. Tanto fatores ambientais, biológicos, quanto emocionais. E não é assim. As coisas são mais profundas, né? Por isso que quando eu falo que quem vem mesmo aprender a aplicar tudo isso que eu ensino, que vem para um workshop, não tem que ter dinheiro. E não tem que ter tempo. Tem que ter disponibilidade interna de olhar para a tua história. É isso, né? E não é algo simples. Ontem eu postei no meu perfil pessoal um meme, que era um quadrinho, onde uma moça falava para um cara assim, pelo celular, né? Tava falando num aplicativo de relacionamento. Você pode me apresentar algo duro? Você pode me mostrar algo duro e longo? E aí
a tirinha mostra o cara embaixo. Sim, eu vou te apresentar o caminho do autoconhecimento. Então esse é um caminho longo e duro. Eu diria árduo, né? Mas que vale mais a pena do que qualquer outra coisa na vida. Porque resolve muitas questões que nos impedem de sermos realizados, de sermos felizes, da gente estar fluindo pela vida. O fator em comum que eu via com todas essas mulheres, quando elas desencadeavam cistite ou infecção urinária, era que elas tinham passado uma situação difícil na vida, em relação ao corpo. Eu já vi casos em relação ao relacionamento, né, hétero. Já vi casos de infecções urinárias que começaram a partir de uma violência obstétrica, que tem a ver com o fato de ser uma mulher, o corpo da mulher ali, sendo desrespeitado no momento que era para ser tão sublime, que é de um parto. Já vi questões de filhas com o pai, tá? Mas eram, assim, questões profundas e que essas mulheres não externalizaram essa dor. O que isso significa? Não choraram, não expressaram a dor, não expressaram a raiva, ficaram caladas por diversos motivos. E isso fez com o quê? Com que essas mágoas, né, que na verdade são más águas, nós somos 70% feitas de água, essas águas, essas más águas, não fluíram, a gente reteve essa dor. E aí a infecção urinária vem e vai chamando como algo que precisa liberar essas águas, de alguma forma. Não significa que essas águas foram parar na bexiga, mas como a bexiga é um compartimento que guarda as toxinas líquidas do corpo até que elas sejam expelidas, essa partezinha do corpo da mulher que vai chorar, que vai arder, que vai doer, quando essa dor vivida, esse trauma, essa experiência não foram liberados de nós, não foram expressados, seja pelo choro, pela raiva, por um momento de luto. Muitas vezes a gente está sofrendo e vai tocando a vida como se nada estivesse acontecendo, porque parece ser mais fácil. Não vou olhar para isso agora. Vou tocar, né? Tem perfis de pessoas que são muito retraídas, que não falam nem o que sentem de bom, nem o que sentem de ruim. E a gente nunca sabe o que a pessoa está sentindo, né? E tem pessoas que passam situações difíceis que envolvem outras relações, outras pessoas, e que guardam isso para si, para não criar atrito nessas relações, né? Então, esse fator em comum, dentro dos estudos de caso que eu fiz aqui para hoje estar falando sobre infecção urinária e cistite, levam em conta, quando a gente fala da parte emocional, situações como essa que eu estou descrevendo aqui, tá? Mágoas retidas, né? Lágrimas retidas. Ouvi isso há muitos anos de uma amiga psicóloga espírita e nunca mais esqueci, Ana Luísa. Sim, é como se essas dores todas, essas águas que precisavam ser fluídas, né? Pelo choro, externalizadas, não necessariamente chorar, né? Geralmente vem choro junto, mas às vezes a gente tá passando uma situação que a gente tá indignada, que tá doendo na gente e a gente não tem coragem de virar e falar: mas puta que pariu, todo mundo! Vai todo mundo se lascar, tá doendo, tô sofrendo. A gente não faz isso. Parte das pessoas não fazem isso, parte das mulheres não fazem. Por quê? Porque a gente é educada que é feio, que não pode, e o tempo todo a baixa autoestima da mulher, né? A falta de amor próprio, e eu me encaixo nisso também, faz com que a gente engula muitos sapos e sofra em silêncio, sem deixar transparecer. E isso também, numa outra visão, para muitas pessoas, é um exemplo de força, né? Eu vejo porque eu sofro muito com isso. Como eu tenho uma história cheia de problemas e fatos que ninguém queria passar, né? Uma das questões que faziam com que as pessoas me admirassem e quisessem me ouvir falando e fazendo palestra é porque elas achavam lindo eu ser uma fortaleza, né? E o que eu fazia nas palestras era justamente desconstruir isso e mostrar para elas que eu choro, que eu sinto, que eu sofro e que todas as vezes que eu tentei ser fortaleza e segurar isso, eu adoeci. Não fez bem para mim em nenhum momento. Então, quando você tem infecção urinária de repetição, é algo que tá aí, que tá batendo, que tá falando com você, que tá ressoando, que tá pedindo pelo amor de Deus para você olhar.
né? Então, assim, tirando que a gente sempre tem que estar bem hidratada, né? Porque tem os fatores do corpo. A gente tem que estar bem hidratada, a gente tem que ver a nossa alimentação, como é que tá. Tirando esses fatores de cuidados com o corpo para evitar problemas de saúde, observar qual é o gatilho dessas infecções, dessas cistites, tá? Então, eu lembro bem de um caso de uma pessoa que teve num workshop presencial meu em 2017 em São Paulo, que ela relatou que sempre depois da relação sexual tinha cistite. E eu acho que algumas de vocês aqui já ouviram casos assim, se não passaram por eles, né? O que isso tá mostrando? Aí tem uma particularidade. Existe um gatilho para essa infecção urinária. Porque antes dela olhar para o emocional que está acontecendo lá profundamente, que sozinha a mulher não consegue fazer isso, ela observou, é sempre depois de uma relação sexual. Então, qual é a primeira coisa que uma mulher dessa precisa observar? Esse relacionamento, né? Como ela está se sentindo nessa relação? Como ela está nesse relacionamento? E eu me lembro que quando eu levei essa questão para essa aluna ali, na frente dela pessoalmente, ela rejeitou muito essa pergunta. Eu não esqueci porque ela rejeitou muito. Ela ficou até brava com a minha pergunta. E isso foi um sinal que só confirmou a minha percepção. Porque ela não queria, de jeito nenhum, considerar isso. Imagina, eu tô num relacionamento maravilhoso, o cara incrível. E, nossa, justificou tudo. E pra mim, tanto faz o que vocês vão justificar. O meu papel não é acreditar no que vocês acham que é a verdade de vocês. O meu papel é apontar pra onde vocês têm que olhar, né? Então eu falei, olha, a única coisa que eu tenho pra te falar é que eu, pela minha experiência, vejo isso. Então eu acho que tem alguma coisa aí por detrás nesse relacionamento que tá incomodando. Agora isso, eu não vou poder falar por ela e por ninguém, né? E eu ensino método para que você chegue nessa resposta, né? E para que você não tenha dúvida. Porque até aí eu sou uma pessoa de fora falando. Então não deixa de ser um achismo. Eu tô falando com base em rasas informações que as pessoas me passam. Quem vai descobrir mesmo é cada uma. Então tinha ali algo com aquele relacionamento, porque existia um gatilho que estava muito evidente, né? E ela rejeitou. Então eu repito, né? Para aprender tudo isso, para saber fazer essa leitura, para ter essa conexão consigo, entender tudo isso, não é dinheiro e não é tempo. Você vê, a pessoa estava ali pagando e colocando o tempo dela. É a disponibilidade da gente querer olhar coisas que não são simples, que não são fáceis, mas que chega um momento que a gente fala, chega, agora eu vou resolver isso. E a gente está disposta a olhar qualquer merda, perdão da palavra, que a gente não gosta de olhar, que doa na gente, porque quando a gente olha e a gente está disponível, a gente vê que essa merda passa a feder menos e desaparece à medida em que eu vou olhando, encarando ela e resolvendo tudo, né? E para tudo na vida é assim, né, gente? Eu acho que começar a entender tudo isso, né? Por exemplo, o que isso que eu tô falando aqui hoje tem a ver com a influência da lua em você? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. E vou falar uma coisa aqui, um dado que vocês já aprenderam na escola, mas que talvez vocês não estejam associando, né? Então, por exemplo, a lua nos influencia. Para quem duvida, já existem estudos científicos. Inclusive no meu livro, O Poder dos Ciclos Femininos, tem lá uma pesquisa alemã científica comprovando isso. Mas vejam uma coisa, uma informação muito aberta que todo mundo tem aqui. A lua movimenta as marés, correto? Isso ninguém tem como duvidar. Isso é óbvio, é comprovado e basta passar um dia inteiro na praia para você ver como que a maré vai mudar. E tem a ver com a influência da lua. Então, se a lua influencia um oceano todo, nós que somos 70% água, não estamos sendo influenciados? E as mulheres que têm um sistema ginecológico por onde essas águas do corpo fluem, são mais sensitivas a essa influência. Especialmente quando nós estamos livres de hormônios, tendo o ciclo menstrual ou já passado pela menopausa.
A diferença entre ambos é que quando eu tenho ciclo menstrual e não cheguei na menopausa, o que vai reger os meus comportamentos, o que eu vou ter que estudar com a lua que está no céu para me mostrar a mulher que eu sou em cada fase do ciclo, é o meu ciclo. A minha lua interna, que é meu ciclo menstrual, ele é mais potente em mim, porque ele tá mexendo com a minha biologia, com os meus hormônios, com a minha psique. E a lua de fora conversa com essa influência. Quando eu tô na menopausa natural, é só a lua de cima que vai me influenciar. Eu já detenho em mim toda a sabedoria, eu já não preciso mais sangrar todo mês, e ela é que domina totalmente os meus comportamentos e a minha psique, né? Então, entendendo tudo isso, você vê o quanto que essa influência lunar também pode estar associada, quando a gente se conhece, a observar em que fase do meu ciclo ou da lua no céu eu tenho tido repetidos quadros de infecção urinária ou cistite. Vocês podem se iniciar nesses conhecimentos na jornada da reconexão feminina. Eu acredito que muitas de vocês já fizeram esse curso de iniciação. Ele é um curso que eu tenho aqui para mulheres que nunca fizeram um workshop, não conhecem o método de ginecologia emocional, não se sentem preparadas para mergulhar nisso profundamente, aprender a metodologia, mas que gostariam já de dar os seus primeiros passos, de entender como que funciona, se situarem dentro de todos esses conhecimentos que são muito diferentes do que a gente aprendeu ou do que a medicina aplica, tá? Para ajudar nisso, nesse mês de agosto ainda, a gente está oferecendo a inscrição do curso todo, com acesso por 12 meses, por R$ 197. Então, vocês podem vir, podem até parcelar esse valor. E já começar a entender tudo isso. Porque isso vai fazendo sentido, vai tirando as vendas, vocês vão mudando ao perceber tudo isso. E depois vocês aprenderem a metodologia, que é completa e que torna vocês aptas a entenderem as raízes emocionais, é um pulo. Aí vocês vêm para um outro curso, tá? Vocês podem digitar a palavra jornada aqui nos comentários, que eu vou mandar por mensagem privada o site da jornada com essas vagas por R$ 197 ainda, tá? Se vocês sentem que faz sentido para vocês. Para as mulheres que estão no estado de São Paulo, a gente pode ter uma outra introdução, que não é a mesma da jornada, que é nessa parte de autoconhecimento cíclico, influência da lua e as fases do ciclo, porque dia 11 de novembro eu vou dar um evento presencial, eu vou dar um workshop presencial em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que é o Somos Luas, tá? É um sábado durante o dia, onde eu dividi esse sábado em 4 momentos diferentes, para passar todos os conhecimentos de cada fase do ciclo e das fases da lua e vocês sentirem essas influências a partir das dinâmicas, meditações, danças, das vivências que acontecem em cada fase do evento, tá? Para vocês que querem ter mais informações sobre esse evento presencial, as vagas são super limitadas. A gente tem agora 20 vagas, a gente abriu as inscrições tem 10 dias. Porque eu tenho que dar conta de todas as mulheres lá. São só 30 mulheres que eu recebo presencial num evento desse. Então, a gente tem vagas ainda. Vocês podem ir nos stories da ginecologia emocional, que vocês vão ver lá a divulgação desse evento, clicar no link e vocês conseguem fazer a inscrição e passar um sábado comigo lá em São José do Rio Preto, tá? Para aprender isso na prática. Gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a vocês pela companhia de hoje. Eu tô gripada. Fiquei cansada de falar, olha, falei aqui 25 minutos, tô cansada. Preciso respirar um pouco, me cuidar. Amanhã tô aqui de volta nesse mesmo horário pra gente conversar sobre um novo assunto que eu coloco logo mais nos stories pra vocês ativarem as notificações, tá bom? Então, olha, uma boa semana pra todas nós. Espero vocês aqui amanhã, 12h30, horário de Brasília. E ó, pra quem tá em Portugal, o evento presencial em Portugal vai acontecer dia 20 de janeiro. Então, em breve, eu vou liberar todas as informações e as inscrições, tá bom? Beijo pra todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.